portanto, o painel de discussão, e este painel vai se cingir como é que Moçambique pode aproveitar as oportunidades para garantir a sustentabilidade da sua resposta do HIV. Para este painel temos já as nossas apresentadoras, mas também gostaríamos de adicionar aqui ao pódio, portanto, o Dr. Jerônimo Mafum, que trabalha para a Fundação de Desenvolvimento da Comunidade, FDC. Também gostaria de convidar o Dr. Helder Makul, que é o diretor adjunto para a Universidade de Colômbia, portanto, Moçambique. E, por último, chamar o Dr. Jorge Matin, que vem do Observatório, diretor executivo do Observatório de Saúde. Desde já, agradecer a vossa presença neste painel. Sabemos muito bem que estamos num momento em que nós temos que nos reinventar para podermos, de facto, manter os ganhos que nós já alcançamos. Sendo assim, tendo visto estas duas belíssimas apresentações, do qual agradecemos, gostaria de já lançar a questão ao Dr. Jerônimo, e olhando como um parceiro que atua como um parceiro comunitário e tem apoiado bastante o governo e principalmente ao Ministério da Saúde e da Educação, quais são os desafios que a FDC, neste momento, tem enfrentado, tendo em conta que estamos numa fase de reestruturação, olhando o cenário global de corte de financiamento, e como é que a FDC está a se reorganizar para responder a esses cortes e também manter o que tem alcançado neste momento. Obrigada. Quer passar o microfone, se achou? Obrigado, Dona Lene. Obrigado a todos. Em relação à pergunta que me é colocada, como FDC, portanto, a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que tem uma visão de edificação de comunidades capazes de liderar processos de desenvolvimento e alinhado com a provisão de subvenções para as organizações da sociedade civil, para responder a este momento desafiante de redução de fundos e como recipiente principal do Fundo Global, através do programa de Viva Mais, nós apoiamos organizações da sociedade civil, portanto, temos subvencionados aquilo que chamamos de SRs, ou subrecipientes, que cobrimos todo o país. Entretanto, os desafios que agora enfrentamos, à luz da orientação de redução de atividades para corresponder à redução de fundos, estão enquadrados em 4 pilares principais. O primeiro pilar é o desafio da continuidade de fortalecimento e capacitação institucional das organizações da sociedade civil. É nossa forma de ser e estar, como também membro da sociedade civil, capacitar as organizações locais para provimento de serviços comunitários. Então, a redução de fundos mexe com esta possibilidade de continuar a prover uma capacitação e fortalecimento cada vez mais robustas dessas organizações subvencionadas. O outro desafio, o segundo, é a garantia da promoção da participação comunitária no processo de desenvolvimento e tomada de decisões através de vários mecanismos que nós temos. Um deles foi citado pela apresentadora, a doutora Gilda, que é o mecanismo de liderança liderado pela comunidade, que visa levantar barreiras, identificar soluções ao nível da comunidade. E este mecanismo precisa de continuar a receber apoio através da subvenção. Então, esta é uma das grandes barreiras que nós estamos a ver. A terceiro pilar é relacionado com a continuidade da promoção da educação e sensibilização e consciencialização sobre o HIV, incluindo a componente de direitos humanos para a redução de estigma e discriminação ao nível das comunidades, a todos os beneficiários por nós alcançados. E o quarto pilar
é o pilar de continuidade de serviços comunitários, o provimento e disponibilidade de serviços comunitários através dos nossos SRs, principalmente na componente de aconselhamento e testagem comunitária. Portanto, a redução de fundos tem o seu peso muito importante nesta atividade crucial, que de fato vai impactar assim em cascata, em roda, em efeito de bola de neve nas outras atividades subsequentes. Em relação à segunda pergunta, que é sobre a reorganização para responder a este momento de corte. Bom, nós começamos um exercício de análise e levantamento situacional, portanto, a nossa cobertura em relação àquilo que é a grande e para a priorização das atividades que poderão ter continuidade, de forma que o impacto não seja, digamos, de uma disrupção total. E esta priorização compreendeu o levantamento e identificação de atividades chaves, como seja, por exemplo, a capitalização de abordagens virtual para segmentos de pacientes alcançados ou de beneficiários alcançados, e também o outro pilar é um modelo de subvenções em formato de pequenas subvenções, small grants, é assim como chamamos, para que as organizações da sociedade civil tenham atividades prioritárias continuadas sem grande impacto. E o outro pilar foi a redução e reprogramação de algumas atividades que impactavam muito no custo de todo o programa, que é respectivamente a componente de formações presenciais, supervisões de rotina, e essas atividades passaram a ser atividades que são feitas em modelo virtual, principalmente as formações e formações em trabalho, incluindo também supervisões, também usando as plataformas virtuais para a continuidade da assistência técnica e formação técnica e reciclagens e atualizações aos nossos agentes comunitários. Obrigado. E sendo um pouco mais incisiva, Dr. Jerônimo, que oportunidades de facto nós deveríamos aproveitar? As oportunidades concentram-se exatamente naquilo que seriam os pilares da melhoria de coordenação com as parcerias, com parceiros locais, a oportunidade de alargar o espectro de mobilização de recursos e envolvimento de entidades privadas e públicas para continuar a prover alguma capacidade, quer em recursos humanos, quer técnica, quer financeira, para garantia da continuidade dos serviços. Muito obrigado. Passando para o nosso segundo painelista, Dr. Helder, portanto, o diretor adjunto. Sendo um parceiro de implementação, este ICAP acho que foi um dos primeiros em Moçambique, depois de termos, portanto, a Santigide, o MSF, e que deu mesmo apoio era primordial para a resposta ao HIV. De que forma, hoje estamos a falar muito da sustentabilidade, podemos garantir esta sustentabilidade na resposta? Obrigado, doutora Arane. Helder Macul, diretor nacional adjunto do ICAP. Sim, realmente o ICAP está em Moçambique há muito tempo. Completamos 20 anos, ano passado, de apoio ao Ministério da Saúde na prevenção e controlo do HIV-Sida e áreas relacionadas. Bom, indo para a sua questão, como parceiro de implementação, eu penso que temos que encontrar alternativas de tornar o apoio dos parceiros menos oneroso na resposta ao HIV-Sida. E como primeira etapa, no meu ponto de vista, seria, que acredito que o Ministério já esteja a fazer, ter um rapid assessment, portanto, uma avaliação rápida
de quais são as áreas apoiadas pelos parceiros, na sua completude, parcialmente apoiadas pelos parceiros e que não têm o apoio dos parceiros. Isto permitiria facilmente buscar alternativas para cobrir as lacunas eventualmente deixadas por estes parceiros no âmbito da redução do orçamento, que é um dado adquirido. Sendo mais específico, encontrar oportunidades, portanto, que ajudem a colmatar estes desafios, explorar aquilo que havia dito na apresentação anterior, a questão da parceria público-privada, mas não, no meu ponto de vista, não só no sentido de alocação de financiamento, mas no sentido também de prestação de serviços. E traria aqui alguns exemplos para tentar ser um pouco mais explícito no que eu estou aqui a dizer, em relação ao que o ICAP está a fazer na província onde, portanto, apoiamos, província de Nampula, que seria, por exemplo, a questão da distribuição do autoteste nas farmácias privadas. Os parceiros de implementação apoiam a esta estratégia do Ministério da Saúde, não é? Mas, por outro lado, todos sabemos que nas zonas mais urbanizadas temos, por exemplo, a cada 3 a 5 quilómetros farmácias privadas. Por que não termos leis que obrigam estas farmácias privadas, no âmbito da sua responsabilidade social, sem nenhum custo adicional, colocar lá alguns serviços de prevenção do HIV, que é a área que mais está ameaçada no âmbito da redução do orçamento, para, portanto, apoiar o Serviço Nacional de Saúde nesta vertente. Por outro lado, um outro exemplo de parceria público-privada que o ICAP está a implementar na província de Nampula, em respostas a intempéries que afetaram a província de Nampula nos últimos meses, tivemos várias infraestruturas de saúde e não só danificadas. E porque não faz parte do portfólio do ICAP apoiar diretamente na componente de infraestruturas, aproximamos algumas empresas, portanto, nacionais e multinacionais que atuam na província de Nampula. E, surpreendentemente, tivemos resposta positiva destas empresas no âmbito da reconstituição destas infraestruturas de saúde. Portanto, no meu ponto de vista, olhar para a questão de parceria um pouco menos para a componente de filantropia, mas também para a componente do setor privado com fins lucrativos. Isto iria, de certa forma, ajudar a colmatar esta lacuna deixada pela redução do apoio. E, por outro lado, explorar oportunidades existentes dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, não é? Como, por exemplo, sistemas comunitários, por exemplo. Temos o agente polivalente de saúde, que é uma figura que já está, de certa maneira, sobrecarregada com diversos serviços, mas por que não começar a pensar também a atribuir-lhe outras responsabilidades, como as atividades de reintegração de utentes, por exemplo, que perdem um segmento, de oferta de autoteste na comunidade ou de testagem convencional na comunidade. Nós temos o sistema DHS2 também, acredito que é uma oportunidade de reduzir aquilo que é o peso do apoio dos parceiros que apoiam sistemas de informação verticais para o HIV, mas temos o DHS2, que é um sistema eletrônico de domínio completo do Ministério da Saúde. Por que não explorar esta oportunidade que, de certa forma, reduziria o peso dos parceiros de implementação no apoio aos sistemas paralelos de informação para a saúde? Portanto, no meu ponto de vista, aproveitar primeiro o setor privado com fins lucrativos, não no sentido de alocação de orçamento, mas de prestação de serviços, e, por outro lado, portanto, a explorar as oportunidades existentes no próprio Serviço Nacional de Saúde para optimizar as atividades apoiadas pelos parceiros de implementação. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Helder. Falou mesmo de explorar essas oportunidades dentro do Serviço Nacional de Saúde. Então, isto liga um pouco para um trabalho que o ICAP já estava a fazer para exatamente informar, mas pronto, tivemos um corte brusco. Então, como é que acha que o processo de transição que já estava a ocorrer em Nampula poderia mesmo ajudar, portanto, apoiar o governo para responder a estes desafios e garantir continuidade de serviços? Obrigado, doutora Helene. Sim, realmente o ICAP está a implementar esta transição gradual. Começamos com 2 unidades sanitárias, e provavelmente nos próximos tempos teremos uma expansão para mais unidades sanitárias. E, no meu ponto de vista, está a ser um aprendizado muito bom, porque há realmente muitos desafios. E eu vou resumir os desafios falando da estrutura existente dentro dos parceiros de implementação versus no Serviço Nacional de Saúde, não é? Pegando alguns sistemas de saúde, como, por exemplo, sistemas de informação. Temos um sistema de informação que ajuda na recolha e reporte de dados, que é muito bom, ajuda a gerar lista de utentes, etc., etc. Não é? Entretanto, no âmbito da transição, estes sistemas de informação continuam sob apoio direto dos parceiros de implementação. Por quê? Porque não temos uma estrutura dentro do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, para o uso destes sistemas de informação, que é a componente do digitador de dados ou do assistente de dados.
A questão a seguir seria em relação a alguns recursos humanos da estrutura do parceiro de implementação. Por exemplo, temos algumas atividades comunitárias como testagem na comunidade, visitas preventivas e visitas de reintegração, que são lideradas por, diria eu, figuras que não se enquadram diretamente naquilo que é o quadro dos profissionais de saúde do governo. Não é? Então, estas diferenças nas estruturas existentes, tanto no parceiro de implementação como no governo, constituem um maior desafio que nós estamos a enfrentar no âmbito deste processo de transição. Então, como intervenção para poder se colmatar, no meu ponto de vista, seria gradualmente, junto ao governo, tentarmos identificar como é que estas estruturas podem ser absorvidas. Não é? Já havia dado o exemplo dos sistemas de informação que podem migrar, por exemplo, para sistemas de informação baseados na plataforma que é de domínio do próprio Ministério da Saúde. Não é? Esta questão do quadro pessoal também podemos explorar as figuras da comunidade, do próprio Ministério da Saúde, que são os agentes polivalentes elementares, temos também os líderes comunitários e outras figuras, como começar a alocar estas responsabilidades que são atualmente lideradas pelos parceiros, porque não temos uma estrutura do governo ajustada, não é? Então, eu penso que estas discussões devem, de forma urgente, começar a ser colocadas na mesa. Obrigado. Muito obrigada. Então, como é que a transição informaria para nós assegurarmos uma resposta sustentável? Bom, a transição informaria trazendo esta informação, passa a repetição, que eu aqui trago, não é? Como é que está estruturado o apoio do parceiro de implementação versus como é que a estrutura do governo de Moçambique está estabelecida para a resposta ao HIV, que é uma informação que nós já dispomos e podemos também, obviamente, partilhar para que seja usada para encontrarmos estes ajustes que sejam necessários. Obrigado. Ok, muito obrigado. Dr. Helder, passamos então aqui para o Dr. Jorge Martins, que faz parte do observatório. Então, está sempre em constante observação, mas, no entanto, também tem que conseguir dar-nos uma luz na perspectiva do observatório. E é assim que eu pergunto: que passos mesmo a sociedade moçambicana, perante o cenário atual, pode tomar para manter o que já alcançou? Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, tenho duas introduções. A primeira foi de que, quando me transmitiram o convite, a ideia foi de que vou a uma reunião que eu vou um pouco diferente do que todos vão falar lá. E apesar também de vir da saúde, mas diferente do que eu ando fazendo agora. Três coisas importantes que vi aqui e que acho que resumem tudo isto. E gosto que o grupo do HIV, agora com esta crise, parece que se junta ao grupo maior, que já há muito tempo ia para lá. São três coisas importantes. A primeira é a feminização do HIV. Este país vive há anos a feminização da pobreza. Então, não é uma surpresa. Se a HIV está surpreendido que o HIV tem cara feminina, a pobreza tem cara de mulher neste país. E há séculos, né? Maneira de dizer. Então, estamos a caminhar juntos. Já estou a gostar. A segunda é a dependência externa. Temos 67% de fundo externo. Isso há anos. Quando éramos 12 milhões, fomos 20 milhões. Hoje somos 34 milhões. Não é uma surpresa. Então, muito bom que já estamos juntos. Já temos dois consensos. O terceiro consenso é os incentivos para a reforma. Não é? Normalmente, os incentivos para a reforma neste país foram externos. Mais uma vez, o incentivo para a reforma para a HIV é externo. Três consensos. Então, já estamos juntos em relação àquilo que podemos dizer. Estamos todos no mesmo grupo para discutirmos o que é preciso fazer. Então, a doutora Helena pergunta-me o que é que podemos fazer para criar um programa sustentável. Tem esta questão de integração. Eu penso que é uma questão muito importante de integrar o programa do HIV no Sistema Nacional de Saúde. Mas temos uma coisa que fazemos muito bem, que é verticalizar. Mas a verticalização tem uma resposta perversa. Você anda sozinho e os outros não andam contigo. Então, o que é que aprendemos da verticalização?
E este é um problema que ninguém quer discutir. É um problema que há anos negamos discutir a questão da verticalização. Se discutimos, essas conversas não podem ser, são conversas um pouco difíceis, não pode ser. Mas esse é um grande sinal, não é? Então, se nós não aprendemos da verticalização, a sustentabilidade sempre vai ser muito discutível. A primeira coisa para criar sustentabilidade é ir contra as nossas crenças. A primeira é que trabalhar de forma vertical você tem maior impacto. Não é verdade. Então, esse é um tabu que temos que tirar. A outra questão fizemos muito na atenção primária. Eu penso que o progresso do HIV na atenção primária começou como um programa hospitalar, tratamento, mas avançou muito, começou nos hospitais, como outros programas. Mas o HIV foi o programa que mais avançou para a atenção primária, comparando com muitos programas, fora a saúde materna. A pergunta que nós fazemos hoje, o que da atenção primária, do que o HIV deixou, vai facilitar que os programas de atenção primária que este país tem, que é o maior desafio deste país, vão continuar sustentáveis? Então esta também é uma pergunta que temos que nos fazer. Eu não trago respostas, mas é essas questões que acho que é importante. Depois tem a segunda, eu falei aqui primeiro da questão da integração, que é um tabu. A primeira é preciso desconstruir esse tabu. O segundo é a discussão do financiamento doméstico. Aumentar o financiamento doméstico é importante, aumentar. Colegas, nós estamos há anos, o orçamento de saúde não está a crescer. O per capita do WHO é $86, o per capita. Na região é 25, Moçambique faz 16. E há anos a fazer isso, há décadas. Nós não estamos a crescer. Em termos nominais, o orçamento de Moçambique cresceu 8%, 14%, mas em termos reais, decresceu. Então, essa é a realidade. E nós temos que ser sinceros quanto a isso. Então, aumentar o financiamento é começar de longe, que o debate que já tivemos também, na saúde, nós temos que garantir que cada $2 que vem de fora, o governo aumenta $1. Aí não, é porque temos outras prioridades. Como já tem doador, nós vamos ser para outras prioridades. Agora já estamos aqui como bombeiros. Então, esta é uma realidade que nós temos. A terceira, doutora Helene, é sobre o funcionamento de governação e prestação de contas. Uma das questões mais difíceis, a minha colega da PLASOC falou, é a cultura de prestação de contas. Nós temos uma cultura de prestação de contas muito baixa. E isso fez que os programas fossem o que hoje, normalmente, quando falamos com os doadores, ou falamos com outras nas reuniões em que eu ando, a pergunta é, mas quanto custa o programa da HIV? Quanto custa esse transporte? Quanto é que é? E ninguém quer saber quanto custa. E agora é muito difícil custear isso. Por quê? Porque a prestação de conta nunca esteve lá. Nós podíamos pôr uma reunião de $1 milhão, uma reunião de $1 milhão. Se nós tivéssemos prestação de conta, as pessoas iam perguntar, por que uma reunião de $1 milhão? Por que não fazemos uma reunião de menos de $200 mil? Por que tem que ser de $1 milhão? Então, esta luta para não ter prestação de contas levou-nos a ficar muito seguros, a não questionar os números, a não questionar as certezas, não questionar as metas. E esse é um problema. E agora essa é a herança. Então, a sustentabilidade também é ir contra isso. É como sustentar a previsão do HIV, aumentando a prestação de contas. Sem prestação de contas, não há sustentabilidade. Por último, na pergunta, em relação a investimentos em inovação. Se há uma coisa que nós em Moçambique somos muito bons, é o medo que nós temos da inovação. Nós temos um medo dramático. Uma reunião para inovar, vais fazer 30 pilotagens. Para uma coisa que o outro país já fez não sei quantas. Então, este problema do medo da inovação, nós temos que tirar este mito. As pessoas querem inovar. Somos um país com uma transição demográfica, com gente mais jovem, que todos os dias quer inovar, quer crescer, é ambicioso. E nós temos um medo da inovação, que é uma coisa que não sabemos por que não temos medo da inovação. Nós já estamos a discutir o dado, que está lá no distrito, não consegue chegar ao dado, leva, não sei, leva 6 meses um dado para chegar aqui a Maputo. Uma pequena mensagem de Lil Wayne, todos aqui vimos em 1 segundo.
Mas nós levamos dados de inovação. Por quê? Por que temos medo da inovação? A TDM tinha em cada distrito de Moçambique uma linha de internet. Em todo o distrito tinha uma caixa. Nós trabalhamos no distrito, lembra, né? Aquela caixa, nós até saíamos lá para falar para o Ministério. Não é? Ligavam para nós, falávamos do Ministério, passar dados. Tínhamos isso. Não é possível, não pode fazer. Os parceiros devem escrever no papel, devem passar para a província. Nós negamos a inovação. Como também, hoje, vamos fazer testagem, vamos fazer com que as farmácias tenham testagens lá. Essa é uma discussão antiga. Há 20 anos atrás, que os testes já andam nas farmácias assim. Tal qual como o preservativo andava nos bares, não é? Então, a inovação é um problema. Em Moçambique tem que combater a inovação. Há o medo pela inovação. E isso eu penso que o governo tem que liderar isso. O governo tem que ser visto como um governo que abraça a inovação. Não pode ser um governo que tem medo de inovar. Não, tem que inovar. E estes são os 4 pontos que eu acho que, se nós não combatermos essas 4 coisas, qualquer debate sobre inovação não vai funcionar. Se nós não resolvermos a questão da integração, não é? Se nós não integrarmos no nosso serviço a questão do HIV e terminar a verticalização, combater esse sentido que a verticalização é melhor, esse tabu, esse mito tem que sair. O financiamento doméstico. Quando nós vamos ao Parlamento, ou vamos à Assembleia da República ou à Presidência, lá tem, eu não sei se já foram, são 5 câmaras assim, né? Tipo estas portas todas. Quando tu estás ali naquela porta, anunciam o presidente, ele vai te receber, tu ficas aqui e fala com ele, o presidente, saúde é importante, eu acho, sim, os assessores estão ali, muito bem, vamos ver isso. Quando tu sais por aquela porta, mas naquela porta está a educação, aquela porta está a CTA, aquela porta está a Associação de Cervejeiras, não é? Que não querem reduzir o imposto. Então é uma luta. Então a primeira coisa também que nós temos que perceber é que o orçamento é uma competição. É uma competição. E, por último, falando sobre essa questão do fortalecimento de governação e de prestação de contas. Nós, durante muito tempo, era muito difícil convencer a nossa nata política de que a questão da HIV é prioridade. Não é? É uma questão imposta por outros governos, já que estão a priorizar, nós não devemos priorizar isso. Agora que o outro governo já não prioriza, o nosso governo quer priorizar. Já é tarde. Você perdeu o comboio. Então, esses seriam os meus pontos. É sempre bom trazer alguém que está sempre de fora, tem uma análise bem diferente do que nós, portanto, que estamos dentro. Então, sempre temos um viés em relação ao HIV-Sida. Mas a sua última deixa diz que é tarde. Continuamos a achar que ainda há um tempo para fazer um catch-up. Então, como é que nós podemos fazer esta recuperação, apesar de termos... Eu também sempre digo que Moçambique atrasou 7 anos em relação ao sempre disse isso. Quando chegou, demoramos, tínhamos uma perspectiva que era completamente clínica, e depois, mas eram aquilo que são as nossas ideias. Não é só questão de prioridade, mas também é o que nós achávamos que era o correto. Até que depois introduzimos aqui um plano de aceleração para poder fazer isso. Mas, no entanto, eu gostaria, de facto, tudo isso, trazendo a sua perspectiva como observatório. Estamos atrasados, reconhecemos, mas como é que fazemos a recuperação? E num momento como este, como nos tornarmos resilientes? Obrigada. É uma boa discussão, hein? Os 2 dias estivemos aqui perto, mesmo aqui nessa sala, nesse hotel, com o Ministério das Finanças, a Procuradoria Turística. Só de ativos recuperados por corrupção, recuperou-se 1 bilhão de meticais. Ativos de corrupção. Ativos que estão agora, que o Estado recuperou nos últimos 3, 4 anos. 1 bilhão de meticais. É muito dinheiro, não é? Yeah. Se forem a ver a lista das coisas que foram recuperadas,
carros, casas, como se chama aquilo? Prédios ali em Maputo, aqueles não sei de quantos andares, não sei o que. Não é? No Ministério nós temos, no Ministério da Saúde, temos torneira que não funciona. Não é? Não temos água ali. Não é? Mas, não é? Então, o que sair? Primeiro, combater desperdícios, sermos sérios. Eu acho que essa seriedade, temos que perseguir onde há dinheiro. E esse 1 bilhão de meticais é o espaço fiscal. No Ministério da Saúde agora há uma grande discussão sobre o espaço fiscal, onde buscar dinheiro, e pensa-se que o melhor lugar é ir aumentar as taxas moderadoras. Não é? É um erro. Um estudo que nós fizemos como observatório, vimos que aquilo que o presidente foi fazer em Gaza, é melhor tirar as portagens, porque o custo de manter o pessoal e a portagem não consegue, não é? É muito alto. É o que acontece. O Estado Central cobra, o custo de pagar pessoas para cobrarem é muito mais alto do que entra. Então, out of pocket, no sense. Só vai aumentar o serviço. Cofinanciamento não é esse caminho. Eu sei que há muito incentivo para isso, mas esse não é o caminho. O segundo, falou aqui o doutor, não, o setor privado, a responsabilidade social, colegas, nós temos que mudar a pauta de financiamento, os contratos dos megaprojetos. O que vai acontecer em TET, com problemas respiratórios e cancerogenos, com aquilo do Coronel Alberto, nós daqui a 10 anos estaremos nessa reunião a discutir a tuberculose, uma epidemia que teremos. Então temos que ter essa coragem de fazer isso. Já chega, cometemos erros, agora está na hora de a gente se corrigir, não é? Para a gente avançar. Então acho que a HIV pode também chegar nessa posição. Então este é um caminho. Então temos 1 bilhão, temos um espaço fiscal lá. Então uma das coisas é ir buscar, é o Ministério da Saúde cooperar com os outros órgãos, ir buscar dinheiro. Tem dinheiro da corrupção, tem 1 bilhão, está ali. Vamos buscar. Olha, não. Primeiro. Então, melhorar a eficiência. O outro espaço, colegas, nós temos na linha Estado Central na trauma, 90% das camas na medicina são ocupadas por acidente de trabalho, das empresas que pagam seguro para acidente de trabalho. Não é obrigatório na lei. Quanto é que pagam? Quanto é que pagam? Por que não pagam? Por que não entram? Os seguros pagam contra terceiros e seguro para todos. Quando há acidente, o carro vai à oficina, o seguro paga. A pessoa vai ao hospital. Colegas, nós temos que ter coragem de dizer aos políticos: não. Está na hora de começarmos a falar sério sobre os problemas. Então, resolver o problema do HIV de financiamento é nós realmente priorizarmos os problemas que não funcionaram durante muito tempo. Parar com os incentivos fiscais, parar com esta coisa de toda a gente roubar para esse desporto. Tem que parar. Nós temos que parar com isso. É a única forma de ter um espaço fiscal, de refinanciarmos o HIV. Não há outra forma de financiar o HIV. É isso. Ok? Falei de seguro só, que o Estado Central pode chegar a 60% do seu financiamento com o seguro sobre os acidentes na medicina. Só isso. Resolve. Ok? Agora, tem esta questão que falei aqui honestamente, que a pobreza tem cara feminina. Significa que a mulher tem que liderar a resposta ao HIV. A mulher tem que responder a resposta ao HIV. Nós temos que ponderar as mulheres a liderarem a resposta ao HIV. Não é possível em um homem infectado tem 3 mulheres. Não é possível. Não vamos dizer que as mulheres são fracas, as mulheres são muito poderosas. Por isso que estamos aqui. Mas a forma como nós fazemos a resposta do HIV, a gente não põe a mulher como aquela que deve liderar a resposta. Se vamos às reuniões comunitárias, a mulher não está lá. Está mais o homem a tomar decisões. Os comitês de saúde, mesmo com as cotas, são os homens a tomar decisões. Os homens têm que aprender a dar, não é aprender, têm que sair do espaço e deixar as mulheres liderar a resposta. Porque são aquelas que mais sentem, são aquelas que são mais afetadas. Enquanto não acontecer isto, senhores, os homens nunca vão vos priorizar. Eles pensam neles. E esse é o problema. E não é aquela discussão de fazer projeto de gênero. Senhores, não é problema de gênero. Não é o projeto de fazer projeto de gênero, não. Nós temos que aceitar que a face da pobreza neste país é a mulher. Então, ela tem que sair da pobreza. Se ela não sai da pobreza, o HIV vai ter face de mulher. Não há outra saída. Ok? Por último, eu acho que o HIV é um dos melhores programas que nós temos no país. Um dos melhores programas que nós temos.
E quero concordar com a doutora Vaz quando diz que formamos muita gente, mas nós deixamos muita gente bem formada. Mesmo aqueles que foram para o Estado, alguns vão trabalhar, não sei, nas empresas, não sei, é gente muito bem formada. Isso não podemos ter. Nós formamos muito, é um dos melhores programas. Mas o grande problema também deste país é que não há continuidade. Entra um, inventa um novo sustento, entra um, inventa um novo plano de HIV, entra outro, inventa um plano. Então? Tem que haver continuidade. Então é preciso haver esta sustentabilidade. Não há outra forma. Obrigado. Muito obrigado. É por isso que disseram para eu ouvir falar aquelas coisas que dói. Eu ouvi falar. Na sua característica típica. Então, muito obrigado, doutor Jorge. Acho que conseguiu levar este painel a um nível muito bom, trazendo todas as verdades que doem. Pelo menos desta vez tive que ficar calado.